Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje, vamos continuar na parte de geometria, só que hoje especificamente falando das unidades de medida de capacidade. O que eu vou falar para você é uma aula de extrema importância porque é muito comum, é muito usual isso no seu dia a dia. A todo momento você está trabalhando com unidades de medida de capacidade, ou seja, unidade de volume. Por exemplo, você vai lá e pega uma latinha de refrigerante, daí está escrito lá na latinha de refrigerante, 350 ml. Qual que é o significado disso? A gente tem que ter uma noção para mensurar isso, porque é muito importante que a gente consiga trabalhar essa ideia do que significa uma capacidade, tá? Vou dar um exemplo assim, você vai lá com seu pai, com a sua mãe, ou até mesmo você vai no mercado e compra uma caixa de leite. Certo? Uma caixinha de leite, aquelas caixinhas Tetra Pak de leite. Normalmente aquela caixa vem na medida de 1 litro. Daí ele coloca, às vezes, dependendo da embalagem, ele coloca 1 litro ou 1000 ml. Daí você vai falar assim, cara, o que é isso, né? Qual que é o significado disso? Então a gente vai tentar trabalhar com você a ideia da conversão. Eu quero primeiro colocar a unidade usual que nós usamos agora, tá? Eu estou trabalhando com a unidade de litro, então a gente vai mexer, olha só, com litro especificamente. E eu vou colocar o seguinte, o litro a gente vai abreviar por um Lzinho. O L de litro, certo? O que acontece? Quando a gente vai mexer nessas e converter essas unidades, o que nós temos a respeito do litro? À direita dele, olha só, nós temos o decilitro, centilitro e mililitro. Eu vou fazer uma comparação, tá, com uma outra medida que você está acostumado. Ela não é uma medida de capacidade, mas ela é uma maneira de nós tentarmos associar, tá? Quando você está trabalhando com unidade de massa, você coloca lá, né, o grama. Daí você tem o decigrama, o centigrama e o miligrama. Perceba que as unidades elas vão ser muito parecidas, porque qual vai ser a minha unidade usual aqui? Nesse exemplo que eu estou te fornecendo. Eu tenho unidade de grama, daí eu tenho o olha só, decigrama. Daí eu tenho o o centigrama. Daí eu tenho o miligrama. Para nós, nesse nosso exemplo, estamos trabalhando com litro. Então eu tenho decilitro, centilitro e mililitro. Já antecipo para você. O mililitro é muito usual no nosso país. O Brasil usa muito mililitro. A unidade de medida de volume como mililitro. Porque daí o que acontece, né? Vamos tentar fazer uma comparação. Quando que vale a pena eu usar o mililitro? Quando que vale a pena eu usar o litro? Depende de uma situação. Como eu falei, você pega lá uma garrafinha, uma latinha de refrigerante, uma latinha de uma outra bebida, um chá, alguma coisa assim. Essa unidade, normalmente, ela vai aparecer em quê? Em mililitro. Não faz muito sentido eu colocar ela em litro porque ela não chega à unidade de 1 litro. Diferente do leite. O leite ele tem uma capacidade de 1 litro. Daí vale a pena eu falar o quê? Usar ele direto em litro. Mas eu também posso utilizar ele como mililitro, que também tem grande sentido, tá? Agora, por exemplo, você pega lá uma piscina. Essas piscinas que vocês usam para colocar no quintal de casa. Tá calor, daí vai lá, a família arma a piscina, você vai lá e coloca uma piscina daquela. Não tem sentido eu chegar para você, muito sentido na verdade, eu falar para você que a capacidade da piscina é em mililitros. Eu vou falar, por quantos 1000 mililitros, às vezes milhões de mililitros, não faz muito sentido. É muito melhor eu usar a unidade litro. Eu falo para você que aquela piscina tem 4.000 litros de capacidade, você já consegue mensurar. Aonde que eu quero chegar com toda a conversa da aula de hoje? Você conseguir chegar numa situação em que você trabalhe, certo? Em que você trabalhe, por exemplo ali, você ouça 4.000 litros, você consiga entender que esses 4.000 litros, você consiga mensurar isso, tá? E fazer uma comparação em relação à capacidade de uma coisa com a outra. Então aqui, ó, quando eu usei para você o grama, decigrama, centigrama e miligrama, eu estou fazendo você enxergar que a unidade que eu estou usando em cima é muito parecida com a que eu estou usando embaixo. Claro, em cima eu convencionei ela a litro, embaixo eu convencionei a grama. E a gente vai fazer isso com todas as unidades que estão à esquerda dela também. Quer ver? Ó? Dá uma olhada. O que eu tenho para o outro lado? Eu tenho o decalitro, ó, deca, DA, e o litrinho. Que eu tenho hecto, vou mudar de cor, hecto, litro, HL, e quilo, litro. Antecipo.
Dessas unidades que eu tenho aqui, ali, as mais usuais são litro e mililitro. Agora a gente tem que fazer o seguinte, como que eu converto isso? Tá? Como é que eu vou fazer essa conversão? Eu vou trabalhar com as duas mais usuais. Eu vou mexer com o litro e o mililitro. Lembra que eu dei o exemplo da piscina? Imagina que você pega aqui, ó, uma piscina, e essa piscina ela tem uma capacidade, como eu falei para você, de 4.000 litros. É muito mais fácil, né, eu falar para você que a piscina tem uma capacidade de 4.000 litros do que usar ela em mililitro. Mas eu quero converter só para você ter uma ideia de proporção. Olha só, como que você converte de litro para mililitro, de litro para deci, de litro para cento, ou você volta? Você vai fazer apenas um deslocamento da vírgula. Apenas um deslocamento. E é fácil de você perceber por quê. Se você deslocar para a direita, a vírgula anda para a direita. Se você deslocar para a esquerda, ela anda para a esquerda. Parece uma coisa meio óbvia. Mas ó, eu pego 4.000 litros. Tudo bem? Esse 4.000, você concorda comigo que a vírgula dele está aqui, né? Então eu escrever 4.000 ou 4.000,0 é exatamente a mesma coisa, igualzinho. Então, como eu falei, eu vou fazer um deslocamento da minha vírgula. É só você contar de litro para mililitro. Vamos contar quantas casas ela desloca. A vírgula está aqui, ó. Ela desloca 1, 2, 3. Ela deslocou 3 casas. Então, o que eu faço? Esse deslocamento, ó, ela vai sair daqui e vai andar 3 casas à direita. Então, você vai fazer, ó, 1, 2, 3 e põe a vírgulazinha. O que acontece? Você vai lá e completa com 0. Eu tenho, olha só, ponto ml. De novo, eu fiz um deslocamento da casa da vírgula. Ó, ela saiu daqui, anda 1, 2, 3. Onde ela para, eu ponho vírgula. Que eu tenho exatamente 4 milhões de mililitros. Agora, vamos tentar mensurar. É muito melhor e muito mais agradável você ouvir que a piscina da casa lá tem 4.000 litros do que 4 milhões de mililitros. Parece que a gente se perde. A gente fala, cara, 4 milhões de mililitros? Que loucura é essa? Quer ver, ó? Vamos pegar um outro exemplo. Dá uma olhada. Você vai lá e pega um recipiente que tem uma capacidade de 68,26, ó, hectolitros. Hectolitros. Eu quero converter isso em litro. E aí tem um detalhe, né? Você vai ter que montar essa relação, essa ordem de distribuição você vai ter que saber, e aí você vai ter que pensar no posicionamento da deslocamento da vírgula. Eu estou em hectolitro, eu estou aqui, quero chegar em litro, o que eu faço? Ando 1, 2, então você vai andar 2 casinhas, olha só. Você pega o 68,26 e desloca 2 casas, sai daqui, ó, 1 casa, 2 casas, ó a vírgula. Ela tá aqui, né? Anda 1, anda 2, põe vírgula. Você fica com 6.826. Um detalhe, se o número for inteiro, não tem necessidade de fazer isso. Se o número for inteiro, não há necessidade de você fazer, mas é importante que você enxergue isso, tá? Então aqui, ó, 6.826 convertidos em litros. Então tá aqui, ó, a medida de conversão. E aí, como eu falei, nós conseguimos enxergar isso de uma maneira mais fácil. Outro exemplo, imagine isso aqui, ó, 0,0027 quilolitros. 0,0027 quilolitros. Estou em quilolitro, quero passar para litro, que é a nossa unidade mais usual. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos contar o deslocamento dessa vírgula? Você está com ela aqui, você anda 1, 2, 3. Então eu vou deslocar ela 3 casas, olha só. Daqui para cá, anda 1, 2, 3, vírgula. O que ele vira? 2,7 litros. E aí você consegue mensurar 2,7 litros. Você pode até pensar, tá, mas eu sei que são 2 litros e o que a mais? Vamos converter de novo? Parei com ela em litro. O que eu quero agora? Jogar lá para mililitro. Então o que eu saio? Ó, 1, 2, 3. Anda mais 3 casas. Pega o 2,7, desloca mais 3 casinhas. Quer ver? Ó? Eu vou deslocar mais 3. 1, 2, 3, vírgula. E completa com 0 esse negócio. Vai ser o quê? 2.700 mililitros.
Moçada, agora pense, o 2.700 mililitros você já consegue converter, já consegue mensurar. São 2 litros mais 700 mililitros. Aí você já consegue pensar assim, será que você conseguiria tomar isso aqui de refrigerante? Existem refrigerantes que tem, né? Hoje embalagem de 3 litros. Ó, pensa um pouquinho. Você pega lá uma bebida com embalagem com volume de 3 litros. Tá quase lá, ó. Mais 300 ml aqui você completaria os 3 litros. Então estamos falando de 2,7 litros. Você até pode pegar uma bebida com volume aproximadamente com relação a isso. Para a gente fechar a ideia, eu vou colocar 2 medidas aqui, ó, que são de extrema importância. Eu vou ficar aqui do lado para você poder pausar a tua tela, para você poder copiar isso aqui. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma medida de conversão extremamente importante. Ela é muito usual mesmo. O que acontece? Quando falamos disso aqui, ó, metro cúbico, tá? O que significa o metro cúbico? Eu tenho isso aqui, ó. Essa é a unidade para metro cúbico. Agora vamos tentar entender o seguinte, o que é o metro cúbico? Qual que é o significado de metro cúbico? Imagine um cubo, certo? Imagine um cubo de 1 metro de aresta. E olha só, eu tenho na régua aqui, ó, essa régua ela tem 80 centímetros, certo? 100 centímetros, mais ou menos aqui, seria 1 metro. Então tente imaginar um cubo de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura por 1 metro de altura. Você vai pensar assim, você vai mensurar isso aí. Um cubo de 1 por 1 por 1. Quanto que você acha que cabe dentro desse cubo exatamente, tá? Você tem que lembrar o seguinte, 1 metro cúbico é a mesma coisa, exatamente igual a 1000 litros, tá? 1 metro cúbico é exatamente igual a 1000 litros. Peço para você lembrar disso aqui. Peço para você analisar isso aqui. Outra coisa para você lembrar também. Olha só, unidade comum. O decímetro cúbico. O decímetro cúbico vai ser designado dessa maneira. O que é um decímetro cúbico? 1 decímetro são 10 centímetros. Vou pegar minha régua de novo. 10 centímetros nós temos isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Onde está o meu dedo. Imagine, 10 de comprimento, 10 de largura, 10 de altura. Imagine um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Perceba que eu falei centímetro. 10 centímetros equivale exatamente a 1 decímetro. Então o que nós temos que lembrar a respeito disso aqui, ó? O decímetro cúbico, ele vale exatamente, olha só, 1 decímetro cúbico vale exatamente 1 litro. 1 decímetro cúbico é exatamente 1 litro. Importantíssima essa medida de conversão, importantíssima. E por último, o centímetro cúbico. Olha a anotaçãozinha dele, centímetro cúbico. Tudo bem? Aí eu penso assim, pense da seguinte maneira, 1 centímetro cúbico é um cubo de 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Imagina um cubinho de 1 centímetro, ó o desenho. Seria isso aqui, ó, menor até que isso. Ruim até de você ver, ó, um cubinho como aquele ali. Você acha que aqui dentro cabe exatamente o quê? Exatamente o quê? 1 centímetro cúbico, vamos colocar aqui, ó, para você, 1 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 mililitro. Então o meu pedido para fechar essa parte, qual é? Para a gente fechar essa aula é, não esqueça que 1 centímetro cúbico vale 1 ml, não esqueça que 1 decímetro cúbico vale 1 litro e não esqueça que 1 metro cúbico vale exatamente 1000 litros. São unidades que são importantes e muitas vezes ela não é fornecida para você. Então fica a dica, olha só, 1 metro cúbico vale 1000 litros, 1 decímetro cúbico vale exatamente 1 litro e 1 centímetro cúbico vale exatamente 1 ml. E aí você, usando a regra que eu te passei agora há pouco, você consegue fazer essa conversão. Tudo bem? Então, meus amigos, meus queridos, ficamos por aqui nessa aula. Obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!